Meus amores, eu sou a Emily da Silva e eu estou aqui nesse lugar e nesse espaço, mais um dia, mais um vídeo, para falar de assuntos que estão acontecendo aqui, né, dentro do meu espaço da terapia ou mesmo muitas vezes na minha vida, né? Então, esse é o espaço que eu chamo carinhosamente de terapia real e que eu estou aqui mais uma vez muito grata, muito lisonjeada, muito feliz de ter vocês aqui. A terapia real, pessoal, o processo da terapia real é isso aí, é realidade, né? É a verdade que tem que vir, porque só na verdade, só na verdadeira autenticidade que nós, seres humanos, nos conectamos. Então, eu tenho muito carinho por esse espaço que eu chamo de terapia real. E aqui também eu vou trazer sempre, como trago, pontos de muita conversa, pontos de muita reflexão, para que todos nós juntos, no processo da terapia real, nos curemos, né? Hoje eu tenho um assunto que é pra lá de delicado, tá acontecendo com alguns clientes, já acontece na vida de muitas pessoas que eu conheço, e é um assunto praticamente trabalhado como tabu, né? As pessoas não querem falar nisso quando isso acontece na vida delas, ou acontece aí pessoas que são próximas a elas, familiares, e o quanto isso impacta, né? Absurdamente aquela geração e outras gerações que vêm depois daquilo, né? E esse assunto de hoje, pessoal, que como eu falei, é um assunto importante, delicado, mas muito importante de ser falado, é o abuso dos vícios, né? Os vícios na vida, na nossa vida diária, o que são vícios, como eles acontecem e o que a gente pode fazer, né, dentro de nós para trazermos uma nova história para o caminho do vício, né? O porquê que ele está acontecendo. Gente, não dá para falar de vício se não falar de uma coisa muito importante, que é a conexão, né? Eu amo, né, trabalhar com pessoas e ver nelas uma grande transformação, né? E uma coisa que eu tenho visto e cada vez mais, né, visto aqui primeiro, para ser bem honesta, para depois ler em outros lugares, ou até perceber leituras que falem disso, é a tal da conexão humana, né? E a importância da comunicação humana para a nossa sociedade, né? Então, se a gente lembra que nós somos seres sociais, nós somos animais sociais, isso é de uma importância muito grande, primeiro perceber isso, nós percebemos que somos intrinsecamente conectados. Então, aquele papinho, gente, é uma coisa que eu falo muito aqui no vídeo, eu falo muito porque é uma coisa que eu acredito imensamente, que é somos um. Somos um, gente, somos um. Não é somos um pedacinho, não. Somos o pedaço do inteiro, mas somos um. Então, se nós não acreditarmos nessa ideia do somos um, não acreditarmos realmente na importância, né, de sabermos que somos parte do todo, mas o todo também é parte de nós, nós perdemos uma grande oportunidade de entendimento, né? Eu brinco muito, eu falo isso para meus clientes, assim, eu tenho várias dúvidas na vida, né, gente? Como todo mundo, né? Mas se tem uma dúvida que eu não tenho, mas assim, nenhuma, é a primeira, né? O que eu vim fazer aqui, né? Eu tenho, assim, absoluta certeza. Como é isso? É o que eu sempre digo, eu não sei, né? Hoje é minha terapia, né? Os meus trabalhos terapêuticos, os meus grupos, esse trabalho aqui, é isso que eu vim fazer. Agora, como eu vou fazer, aí é outra coisa. Eu podia estar trabalhando em outras áreas e estar fazendo esse trabalho que eu estou fazendo, né? Porque o importante para mim é o entendimento de que eu estou aqui também com um propósito muito claro, né? De dar instrumentos de empoderar pessoas. Então isso poderia ser feito, gente, em qualquer lugar. Eu podia estar arrumando carro e eu podia estar fazendo empoderar pessoas. Então, são, assim, muito claro para mim isso. E a segunda coisa que para mim é muito claro também é esse lance todo da unidade do ser, né? Somos um, somos conectados, somos peças desse grande quebra-cabeça, mas somos todos parte de uma coisa só. Então, como eu falei, não dá e não existe falarmos de vícios se não falarmos do oposto ao vício, né? Existem pessoas que falam que o que é o oposto ao vício. Eu pergunto isso pra você agora. Sorry, gente, tô com uma tosse de cachorro porque eu peguei minha filha. Se eu pergunto pra vocês hoje, o que é ter vício? Qual o contrário de ter vício? A mais, assim, mais comum que eu vou ouvir é o contrário de ter vício, é não ter vício, né, Emily? Pergunta besta, né? Se eu tenho vício, o contrário é não ter vício, né? Então, qual que é o antídoto pro vício, né, gente? O antídoto pro vício não é estar sóbrio, né? O antídoto do vício é conexão. Olha que interessante esse ponto.
Esse ponto tá aqui acontecendo comigo, gente. Eu até assisti um vídeo esses dias que super me inspirou também. Depois eu até coloco o nome do vídeo aqui, que é super interessante. É um vídeo do TED Talks. Eu amo TED Talks, né? E também fala disso de uma forma muito aberta, né? E fala até de uns exemplos que eu já vi e que eu uso aqui em sessões com vício também. Muito legal, bem completinho esse vídeo. E é muito interessante, pessoal, perceber esse lance do vício e da conexão. E as pessoas falam, não faz sentido, Emily, porque a pessoa pode estar conectada e pode não ter nada a ver com vício, mas aí que tá. O antídoto da necessidade, gente, de qualquer coisa que está fora de nós para nos completar é a falta de conexão. Essa conexão, ela não precisa ser apenas comigo, mas ela pode ser com o mundo. E muitas vezes, né, o vício vem com essa cara de que, olha, é só um vício, gente, é só um cigarrinho, é só uma cervejinha. Quando você vai perceber de onde é que está vindo aquilo tem uma raiz muito mais profunda. Porque não é o fato da pessoa sentar e tomar a bebida. Gente, muitas pessoas, que nem eu hoje tomo cerveja, mas eu não gostei do gosto de cerveja. Muita gente começa como eu, nunca gostou do gosto. Quantas pessoas que fumam e falam que não gostavam do cheiro do cigarro e não gostam até hoje. Então, como é que pode ser um vício a uma coisa específica? Se aquilo a pessoa nem gostava no começo, né? O vício, gente, é absolutamente conectado com a falta de conexão. Porque se temos conexões humanas que valham a pena, o vício já não é mais importante. Então, essa é uma parte que eu quero deixar bem clara e eu vou explicar para vocês com exemplos, tá? Em 2 minutinhos. Mas antes de falar e de fechar isso, porque esse aqui é um assunto que vai demorar um pouquinho para discutir hoje, eu quero entrar na outra parte do vício, que é o julgamento. E o julgamento, gente, é de uma importância tão grande, tá? Porque se eu tenho a conexão com o fato de que um vício é uma coisa ruim, eu já estou julgando e eu já estou me colocando no lugar ruim. Olha que interessante. Entender que o vício não é o negócio de colocar a bebida na boca, ou né, se furar, ou tomar um remédio, ou gastar o dinheiro. Se a gente começa a desconectar o ato do vício, né? Do vício, e começar a entender que o vício é muito mais, né, do que apenas um julgamento. Então, se eu falo pra mim mesma que, olha, eu deveria parar de fumar, olha que interessante, porque fumar não é bom, o que eu tô dizendo? Eu estou negando a oportunidade de entender o porquê que eu tô fumando. Eu tô negando a oportunidade de entender o que me levou ali. Eu só estou dizendo que eu não deveria fazer. Então eu fecho essa porta de conexão interna pro entendimento do motivo disso. Julgamento, gente, é uma porcaria, tá? Julgamento não ajuda a gente. Aí as pessoas falam, nossa, Emily, então me ajuda a parar de julgar, né? Esse é um outro vídeo, tá? Vamos me ajudar a parar de julgar. Pessoal, julgar é humano, tá? Nós, como seres humanos, temos a capacidade do julgamento. Por isso que conseguimos escolher entre atravessar uma rua num lugar seguro e atravessar a rua na frente dos carros. Julgamento, tá? Não, na sua totalidade, não é uma coisa ruim. Mas se usamos o julgamento para trazer para nós mesmos uma visão de que estamos fazendo o tempo todo errado, né? Se fechamos a porta do entendimento e não abrimos para entender o porquê estamos fazendo, se não temos a curiosidade de parar e olhar para o outro e entender, nós caímos naturalmente no julgamento. Então, o contrário do julgamento, gente, é a exploração, é a curiosidade. Então, não existe, galera, nós conseguirmos lidar, né, com qualquer coisa que estamos fazendo que não concordamos, se aquilo está muito claramente ligada ao julgamento. O julgamento vai fazer com que eu pare o meu processo, tá? Vamos lembrar disso. Processo que eu quero parar de fumar, eu quero parar de usar drogas, eu quero parar de qualquer coisa. Se eu tenho julgamento com aquilo, do que aquilo é ruim, eu não consigo, tá? Eu não consigo entender o porquê que eu comecei. Porque o meu julgamento vai fazer eu parar. Ele vai falar assim, você não deveria estar fazendo de qualquer jeito, por que você está fazendo? Então eu não abro portas para o processo da cura. Olha que interessante. Se nós percebemos isso inicialmente e começamos a nos desvincular do lugar do julgamento, nós abrimos a porta para o entendimento do que pode ser a saída daquele problema.
Eu estou falando de tudo, gente. O processo comigo na terapia, tá? Quando as pessoas vêm aqui, a gente faz a terapia, inclusive até as pessoas online, tudo, né? Eu sempre trago uma liçãozinha de casa que é muito simples, tá? Uma dessas partes da lição de casa, que é claro, né? Eu faço todo um processo para chegar ali, para aquela lição de casa funcionar, né? Então, uma das partes da lição de casa é perceber as suas emoções, né? E é muito interessante esse trabalho. Gente, é assim, super, super, super interessante. Porque algumas pessoas, são poucas as pessoas que pegam aquilo de início, tá? Primeira coisa que elas vão fazer. Emily, eu senti raiva esse mês, né? Então eu falo, olha, a nosso primeiro passo é a observação do que está acontecendo, não é o julgamento. Se você cai no julgamento, o nosso processo começa a ficar difícil. Porque o que vai acontecer? Eu vou enxergar que é o processo do acordar, né, gente? O despertar. O despertar é o quê? É o acordar. Eu tô ali deitado em berço esplêndido, achando que a culpa do mundo é todinha do mundo, eu não tenho nenhuma responsabilidade no meu caminho. É, por um lado, completamente desconfortável, porque eu tô ali na mercê do mundo, mas por um outro lado é confortável, porque eu não tenho que fazer nada. Quando eu começo a trabalhar e começo a perceber que a responsabilidade da vida é minha, é um outro peso. Porque as pessoas começam a sentir, meu Deus, eu tenho que parar isso, isso, isso. Eu falei, não, não, nós vamos observar. Nós vamos perceber o que está acontecendo aqui. Essa é a diferença, sem a lente do julgamento. Porque se colocarmos a lente do julgamento em cima do problema, nós não conseguimos resolver o problema. Porque eu estou dizendo para mim, eu não posso ir ali, mas eu não estou entendendo porque eu fui, primeiramente. Então a gente tem que entender essas duas partes para entendimento do vício são super importantes. A primeira, que o contrário do vício não é estar sóbrio, mas o contrário dele é ter conexão. E o segundo, nós nos desvinculamos do julgamento, tá? Esses dois passos são iniciais, são muito importantes para tudo que a gente vai falar agora, né? Então entendemos essas duas partes, Emily, legal, tá? Não vou estar julgando, vou estar entendendo, vou estar aberto. E agora eu tô curiosa em saber o que esse lance todo da conexão e o que ela tem a ver com o vício. Eu vou começar contando para vocês um experimento que foi feito lá nos anos 70 com ratinhos de laboratório. Que dó, né, gente? E que ajudou, né? Por pior que tenha sido com animais, mas teve com humanos também, eu já vou contar para vocês. Foi o processo do entendimento do fator vício. Por que os vícios acontecem? Então, o que eles fizeram, gente? Um doutor chamado Dr. Alexander, lá no Beck, nos anos 1970 e pouco, ele fez um experimento com 2 ratinhos. O que ele fez? Eles pegaram os ratinhos. Esse experimento já tinha acontecido várias vezes, tá, gente? Mas ele replicou isso. Ele pegou 2 ratinhos de laboratório, colocou numa gaiola e deu um pouco a água normal para um ratinho e a água com, não sei qual que era a droga, peraí, não, eu lembro sim. É alguma coisa com morfina, então ele é oh meu Deus, a heroína, né? A heroína que é super, né? Então eles deram duas águas, uma água com água normal e a outra água com heroína, né? E colocaram os ratinhos dentro daquele espaço, cada um na sua jaulinha, cada um fechadinho na jaulinha, e deram para o primeiro ratinho a aguinha e o segundo ratinho a oportunidade de estar tomando a água com a heroína, tá? O que aconteceu, gente? Basicamente, né? Nós sabemos, é o vício como nós entendemos hoje, muitos de nós entendem hoje. Então, é claro que, né, no experimento que aconteceu primeiro, começou a tomar aguinha, estava só tomando aguinha, estava ali de boa, e esse outro que estava, né, dentro com a água e com a heroína, ele não parava de tomar água com heroína e ele acabou se matando. Ele tomou a heroína até ele morrer, né? Super triste isso, mas vamos dizer que muitos de nós ainda, se ainda estamos acreditando na concepção antiga do vício, é isso que a gente faz. A gente se acaba na heroína, né? O nome da droga é até interessante, heroína, né? Bom, enfim. Esse Dr. Alexandre, ele falou assim, quer saber? Eu não acho que é isso. Não acho que é esse o motivo pelo qual eles tomam, né? Porque está ali disponível e tal. Então, nós vamos fazer um experimento um pouquinho diferente. A gente vai criar 2 maneiras bem claras e bem diferentes, e dois environments que a gente chama, né? 2 ambientes bem diferentes, aonde nós vamos fazer a mesma coisa, só que a gente vai colocar as 2 águas nas duas jaulinhas. O primeiro ratinho, ele vai ter acesso à água limpa e ele vai ter acesso à heroína. Só que é só isso que ele tem. Né? Ele tem ali uma jaulinha que só tem ali a água e a heroína. E vamos fazer um outro ambiente em que o ratinho vai ter a água,
a heroína e, gente, o que vocês podem imaginar do playground do ratinho mais legal do mundo. Com brinquedos diferentes, com parceira dentro da jaula, né? Com milhões de coisas que vão estar trazendo e vão estar dando a opção do ratinho escolher entre a heroína e ter o que eles chamaram de perfeito playground pro ratinho. Ouça isso, que interessante. Então ele falou, quero provar com isso que o ambiente tem um grande peso quando falamos de vícios. Gente, o que aconteceu? Olha que interessante. O ratinho, que estava ali isolado e só tinha a água e a droga, adivinha o que aconteceu com esse ratinho? Esse ratinho se matou. Esse ratinho tomou a quantidade maior que ele poderia de heroína, porque ele queria naturalmente escapar daquele ambiente, e a heroína de alguma forma, né, ajudava ele a tirar talvez a cabeça daquela situação toda que estava muito boring, estava muito chato, não tinha muito o que fazer. E agora? E o outro ratinho, que estava no playground dos ratinhos? Olha que história interessante, gente. O ratinho que estava no playground dos ratinhos, com todas aquelas conexões, com tudo aquilo para fazer, o ratinho nem encostava na água com a heroína. Ele não tinha necessidade de tomar a água com a heroína. Ou seja, ele tinha um ambiente muito saudável, ele tinha milhões de coisas para fazer, ele tinha uma parceira ali, ele tinha coisas, ele tinha gente, Acabou, gente. Pra que ele ia tomar água com a porcaria da heroína? Não tinha porquê. Olha que interessante. E ali, gente, o Dr. Alexandre conseguiu mostrar o seu ponto de que o ambiente faz o vício. A falta de conexão, a falta de terem outras coisas é que cria o vício. Mas aí, gente, falaram, né? Gente, estamos falando de ratinho, não tem nada a ver. Se fosse humano, seria diferente. Infelizmente, nós tivemos algo, né? Uma pesquisa aberta, também lá nos anos 70, com seres humanos, usando as mesmas condições. E essa pesquisa, gente, chama Guerra do Vietnã. Na Guerra do Vietnã, o que aconteceu? Durante a guerra, para conseguir viver aquela guerra, para conseguir estar ali, muitas das tropas que foram pro Vietnã tomaram, né, estavam viciados uma quantidade absurda, né, de entorpecentes. E o governo americano começou a ficar super preocupado na volta dessas pessoas. Eles pensaram, meu Deus, essas pessoas vão voltar todas viciadas. Como é que a gente vai fazer com a saúde pública, né, quando isso acontecer? Olha que interessante. E aí, gente, infelizmente, foi um experimento aberto, né? Mas foi um experimento que aconteceu na mesma época com nós, com humanos, que conseguiu comprovar coisas muito parecidas com o experimento dos ratinhos com o Dr. Alexandre. Olha o que aconteceu. Aquelas pessoas, aquelas tropas que estavam lá no meio do Vietnã, isoladas, em condições terríveis de sobrevivência, voltaram para os Estados Unidos. E a parte mais interessante, aqueles que voltaram para lares, né, para ambientes, para pessoas, para conexões formadas, né, que tiveram aí, que tinham opções de fazer várias coisas, né, essas pessoas não tiveram o vício. Elas não voltaram viciadas, mesmo depois de terem ficado viciadas pela guerra inteira, gente. Olha que coisa mais interessante. Agora, algumas dessas pessoas que se desconectaram emocionalmente dos familiares, dos amigos, que não conseguiram se readequar naquela sociedade, que ficaram com traumas da guerra, que estavam ainda com a cabeça no lugar da guerra, eles voltaram e eles continuaram viciados. Então, gente, infelizmente, né, claro, porque isso acontece, nós somos todos seres humanos, lembra que somos um, né, e as gerações que têm vício, elas perpetuam, elas não acabam ali naquela geração, nós sabemos isso estudando não só psicologia, mas estudando toda a parte da ciência holística, né, que aquilo fica no DNA da pessoa, né, então é um trabalho que tem que ser feito, um trabalho sério. Então, se nós percebemos com clareza que o que faz o vício, gente, não é a falta do vício, mas sim a conexão humana, é uma visão completamente diferente, é uma visão completamente altruísta e também é uma visão que entende que nós todos somos parte da solução.
Então, quando falamos do processo do caminho, né, espiritual, que a gente está aí, que a gente tem a responsabilidade, nós temos a responsabilidade da cura por onde passamos, né? Nós não curamos outros, nós curamos a nós, mas a nossa história, a nossa visão ajuda e empodera todos aqueles que estão próximos de nós. Então, só o entendimento, gente, que o vício não é, né, apenas a droga que é consumida, mas muito do processo da conexão humana muda o jogo completamente. E gente, é motivo de estudos, é motivo de trabalho e é motivo de cura. Porque, de novo, pode não acontecer na minha família isso, mas se acontece com alguém que eu conheço, talvez a minha responsabilidade é informar, é conversar, é trazer essa visão de uma forma, claro que respeitosa. Né? Então, assim, uma outra coisa, um outro exemplo também que fizeram, só que dessa vez em Portugal, né? Portugal estava alguns anos atrás com os maiores níveis de abuso, né? De substâncias, de vícios. E aí parece que a história, eu não sei em detalhes a história, mas eu sei que tem alguma coisa que os governos se juntaram, né? O governo, a oposição falaram, nós precisamos fazer alguma coisa pela saúde pública, né? Precisamos fazer alguma coisa. Eles, ao invés de tentarem resolver, como todo mundo tenta resolver, né, o problema dos vícios, que é vamos parar, vamos criminalizar, vamos fazer isso, vamos colocar a pessoa num lugar ruim, vamos dizer que a pessoa não pode se participar mais da sociedade se ela continuar com isso, né, ameaçando, né, trazendo esse tipo de falta de carinho, de entendimento. Então isso é o que todo mundo faz. E aí diz que Portugal nessa época, gente, eles trouxeram uma visão diferente. Eles falaram, nós vamos trazer os cientistas aqui, nós vamos trazer as pessoas que trabalham com gente e vamos perguntar como é que a gente lida com isso da saúde pública. Vamos fazer diferente. Gente, o que eles fizeram? Uma coisa muito importante, tá? Eles decidiram que eles não iam mais fazer da forma tradicional. Mas, e essa parte é importante, o que eles iam fazer? Eles iam trazer todo o investimento, tá? Desse processo todo que eles tinham até então em estar criminalizando essas pessoas e estar ajudando daquela forma, né, de colocar a pessoa como uma doente, como um problemático, julgamento, né? E aí eles iam pegar todo esse dinheiro que eles já estavam usando e eles só iam passar para esse outro lugar, que era para ajudar os cientistas a entenderem alguma maneira de melhor trabalhar com os vícios. O que aconteceu, gente? Esses cientistas, essas pessoas que trabalhavam com gente falaram, olha, nós vamos parar de criminalizar todo o uso dessas drogas, nós vamos tratar essas pessoas com respeito e nós vamos trazer dentro da saúde pública maneiras de inclusão dessas pessoas de volta na sociedade. Então a gente está falando de gente, por exemplo, que aconteceu isso e aquilo, foi preso, né? Ou entrou numa clínica de tratamento. Né? Lembra que as pessoas que passam por esses processos, às vezes, ficam com marcas pro resto da vida, porque elas carregam o julgamento com elas. Então, o que eles fizeram? Falaram, não, nós vamos usar isso como medidas de saúde pública e inclusão social. E aí, o que eles fizeram? Eles pegaram pessoas que tinham saído de dentro de clínicas de tratamento, pessoas que tinham históricos horrorosos de uso de droga, e começaram a, por exemplo, dar emprego para essas pessoas. Então, eles chegavam no empregador e falavam, olha, eu gostaria que você empregasse essa pessoa que foi usuário de heroína, sei lá, qualquer droga, cocaína. E eu vou ajudar vocês a pagar o salário dessa pessoa. Para a empresa que recebia isso, gente, mão na roda, né? Tô gastando muito menos e de repente tô até ajudando alguém. E para as pessoas que foram beneficiadas desse processo, gente, elas estavam de volta na sociedade. Elas podiam se sentir gente de novo. Elas não tinham estigma de não se sentir parte daquilo. E aí, gente, o que aconteceu? Em 2 ou 3 anos, o problema da saúde pública em Portugal completamente se reverteu. Ainda existe vício? Né? Toda a sociedade, normal. Mas o que aconteceu e que eles mostraram por um trabalho social importante foi que quando nós podemos e damos a oportunidade de conexão com essas pessoas sem esse julgamento, a mudança é assim. Eles mudaram e eles saíram do maior país, né, de consumo de vícios, de drogas, de entorpecentes, para um dos menores. Isso, gente, em coisa de 2, 3 anos. Então, o que nós fizemos nesse experimento humano também foi mostrar a capacidade do ser de se reconectar de volta quando ele tem uma oportunidade, quando não tem o julgamento. Por isso que eu volto para aqueles 2 pontos de novo. A conexão humana, gente, é a que salva vidas. Né? E nós todos somos responsáveis por esse processo. E eu ouço isso muito, porque o problema do vício, gente, toda família tem algum tipo de vício, né? Nós sabemos, a minha também teve, não diretamente, mas indiretamente, né?
tios e avós e tudo, não, todos nós temos, né? Existem histórias de vício em todas as famílias que você vai ver. E assim, existe um histórico de culpa, porque as pessoas que acabam sendo, né, e que acabam tendo esses vícios, elas sabem do tamanho do impacto que elas estão deixando para trás. E ali, porque elas já estão se sentindo isoladas, é onde elas se acabam naquilo. Então, assim, é importante entender que a conexão humana é importante, gente, para quem está passando pelo vício e para as famílias também que passam por isso. Então, assim, eu não venho de um lugar dizer, gente, que está tendo, a pessoa está se afundando em drogas, em bebida, a única coisa que eu faço é parar e falar, não te julgo, vem cá que eu te dou colo e amor. Não, é um processo muito mais dolorido, porque quando a pessoa faz aquilo, aquilo te impacta também. Então, se eu puder dar aqui uma palavra, né, talvez de aconselhamento para quem está passando por isso, com familiares ou a si mesmo, é o parar e cuidar de você. É observar como aquilo está te ferindo, como aquilo está te machucando e ser honesto em relação àquilo. Não é fingir que aquele problema não está acontecendo na sua casa, está e precisa ser olhado. Mas é através da conexão humana, do entendimento da comunicação não violenta, da explicação do quanto aquilo te afeta, mas o quanto você está pronto para tirar esse estigma junto com a pessoa e ajudá-la a caminhar de novo. Não é o xingar, não é o colocar a pessoa em isolamento que vai ajudar o problema do vício. É o contrário. Quanto mais isolado esse ser se sentir, mais claro e mais fácil essa pessoa vai ter a procura do vício de volta. Porque é isso que alimenta a alma dela por aquele momento que ela está usando. A desconexão humana, gente, que está cada vez maior. Nós estamos conectados pela internet, conectados online, mas a desconexão hoje, gente, por mais que temos todas essas, né, essas maneiras de se conectar e de se falar e de estar, tá cada vez menor como ser. Né? Quantas vezes nós vemos as histórias dos pais o tempo todo no telefone, não estando ali em conexão com os filhos. E o quanto isso, gente, essa geração que está vindo agora, que é tão conectada, mas não é, o que ela vai estar trazendo para o futuro? As mudanças da nossa geração são enormes e nós temos a obrigação de estar percebendo isso e de estarmos conectados. Como eu sempre digo, a conexão não é apenas com o mundo, mas é com a gente. É a percepção de quanto aquilo nos afeta. É a conversa aberta, né? É a comunicação não violenta. E o mais importante de tudo, gente, é a vontade de fazer. Nós não estamos aqui para dizer que vamos curar vícios de pessoas. Não. Isso não é responsabilidade nossa. Cada pessoa escolhe aquilo que ela precisa escolher. Mas para que possamos ser de grande ajuda, nós precisamos lembrar da conexão. Lembrar que todos nós somos conectados intrinsecamente e que quando nós afastamos do outro, nós abrimos porta para que essa pessoa ou esse ser procure em outro lugar uma conexão que ela não está encontrando. Uma outra coisa que é importante no processo de se olhar são os exemplos, é a inspiração. Nós somos seres que nos inspiramos uns pelos outros. As histórias reais podem ser a gente, então a gente se torna ela real também para a nossa história. Então estar ali do lado de quem está tendo esse momento ou esse problema e estar no momento de inspiração, de se olhar e de falar, olha, tem coisa aqui que eu aceito, tem coisa aqui que eu não aceito. Só isso, gente, também inspira. Então, se a sua vida hoje, gente, foi afetada por vícios, está sendo diretamente, indiretamente ou com você mesmo, o meu conselho para você é procura conexão. Procura conexão primeiro com você, procurando dentro de você a pessoa ou aquele amigo que já mora aí e que está procurando e está esperando espaço. E segundo, se isso acontece no teu grupo de amigos, na tua família, dentro da sua casa, o exemplo é o mesmo. A primeira parte é a conexão com você, é a verdade com você, para que você possa ser de suporte para o outro e não tentando salvar ninguém da situação. Lembremos, gente, quando tentamos salvar o outro, nós estamos olhando para o outro como se o outro fosse vítima ou se tivesse alguma coisa de errada com o outro. O outro precisa, né, cada um de nós, lembrar que somos responsáveis por esse lindo trajeto, esse lindo caminho que nos chamamos de vida. E só cada um de nós fazendo o nosso trabalho que nós chegamos a esse espaço. E eu digo que o trabalho da terapia real é isso aqui. É conseguir abrir para vocês o que está acontecendo aqui, nas histórias que eu ouço, com as pessoas que eu vejo e até muitas vezes na minha vida. Porque somos um. E se somos um, a chave da nossa cura também mora dentro de nós. Gente, se esse vídeo ajudou um pouquinho, se trouxe um pouquinho mais de clareza, lembra de passar ele para frente.
Porque se tiver alguém que esteja batalhando um vício sozinho, muitas vezes a gente não sabe. Passar esse vídeo para frente quer dizer conseguir mostrar para outras pessoas que elas também não estão sozinhas. Ou muitas vezes já assim, bem calmamente mostrar para elas que elas vão poder contar com você. Tá? A gente não tá aqui para curar pessoas, a gente não tá aqui para ensinar pessoas como fazer. Nós estamos aqui para sermos melhores. E o nosso melhor, gente, é ser a gente. É assumir esse pedaço de humanidade que mora em mim. É olhar para mim com amor e respeito. E só assim eu consigo olhar para qualquer outra pessoa da mesma forma. Então, vocês sabem o que fazer. Me sigam, gente. Quem puder me seguir vai ser maravilhoso. Que esse tipo de conteúdo eu tô aqui toda semana falando várias vezes com vocês. É o que eu vou estar mostrando. E também espalha para os amigos, mostra para a família, manda para toda a sua tribo. Porque somos muito mais fortes juntos. E é essa a minha mensagem de hoje. Obrigada mais uma vez por me ouvir. Sigam, né? Botem aí o sininho também para saberem de novos vídeos. E se vocês tiverem qualquer tipo de história, né? Que as histórias também engrandecem e as histórias também curam, coloca aqui embaixo. Divide com a gente. Lembramos que somos todos um. Um grande beijo para vocês e um dia maravilhoso. Tchau, tchau!